O que é uma ideologia? A ideologia começa sendo, vamos dizer, definida por Karl Marx como um... Não foi Karl Marx que colocou a palavra em circulação, foi Napoleão Bonaparte, né, que falava com desprezo das ideologues, que eram pessoas que defendiam propostas políticas de uma maneira aparentemente coerente, mas sempre baseado, vamos dizer, num grupo ativista, numa corrente que não era só de ideias, mas que visava de algum modo alcançar o poder, e que raciocinava em função, então, dos objetivos desse grupo. Karl Marx definia a ideologia como um vestido de ideias em torno de uma ação concreta visando a objetivos muito materiais, muito precisos, e em função de um interesse de classe determinado. Até hoje a palavra é usada mais ou menos com este sentido, tá certo? Mas, frequentemente, ela nas discussões públicas aparece como tradução direta de objetivos reais e como definição de uma corrente política. O que é uma coisa, vamos dizer, bastante inexata. Por exemplo, as pessoas perguntam, você acha que o Lula é comunista? Então a minha pergunta é o seguinte, o que é o sujeito ser comunista? Em que consiste exatamente isso? Quer dizer, então você está supondo que o comunismo é uma fórmula de sociedade perfeitamente definida, ao qual você pode aderir ou não, como você adere, por exemplo, ao credo católico. Você tem lá os elementos do credo, creio nisto, creio naquilo, o sujeito acredita naquilo e, portanto, vai agir em consequência de maneira logicamente coerente com aquilo. E é claro que esta visão é tremendamente ingênua. Em primeiro lugar, porque não existe uma ideologia comunista, mas muitas diferentes. Né? Existe a versão leninista originária, existe a versão stalinista, maoísta, trotskista, etc, etc, etc. Então, precisa ver a qual dessas o sujeito aderiu, e é evidente que nas suas discussões internas os comunistas se acusam uns aos outros de ser direitistas, de ser fascistas, etc, etc, o que mela um bocado o ambiente e introduz um coeficiente de confusão quase alucinante, né? Então, isso quer dizer que você perguntar se um sujeito é comunista ou não, isso aí só leva você a confusões, porque você está supondo que existe uma equivalência entre uma crença interna, tá certo, e a sequência de ações que o indivíduo desenvolve. Tá certo? Mas, em primeiro lugar, se nós encostássemos um personagem como Lula ou Dilma na parede e lhe pedíssemos para ele expor qual é a ideologia marxista, ele não saberia fazer isso. Quer dizer, não tem conhecimento, nem vamos dizer, integração de consciência, integração de atenção para poder explicar uma coisa dessa. Portanto, o que ele nos daria seria uma série de imagens relativamente confusas. Quando o Lula disse, não sabemos que tipo de socialismo que queremos, ele disse uma coisa perfeitamente verdadeira, quer dizer, eles não sabem exatamente para onde estão indo. A única coisa que eles têm certeza é que é o grupo deles que tem que permanecer no poder e dirigir o processo. Tá certo? O que esse grupo vai fazer é uma coisa que é tão indefinida que pode passar desde a ideia de um governo de transição, ou seja, de um governo de acordos, como o próprio Lula disse, logo depois da sua primeira eleição. Ele deu uma entrevista à La Nación dizendo que, em função das circunstâncias, eles tinham sido obrigados a fazer aliança com setores social-democratas e até direitistas, mas que isto seria mais tarde jogado fora. O fato é que não foi jogado fora até agora, está muito difícil jogar fora. Então, se vocês me perguntarem, o Lula tinha realmente a intenção, vamos dizer, de transcender essas alianças e implantar no país um socialismo? Eu não sei e ele também não sabe, né? Porque simplesmente ele não sabe quanto tempo ele vai durar. Ele não sabe quanto tempo ele vai ter nas suas mãos os meios de ação para isso. Então, o que é certo é que o indivíduo sabe o que ele está fazendo no momento.
E a visão que ele possa ter do desenvolvimento posterior dos acontecimentos é geralmente nebulosa e contém um coeficiente de flexibilidade quase alucinante. Quer dizer, o governante pode fazer praticamente qualquer coisa, tá certo? E justificá-la em função ou de um hipotético objetivo futuro ou das contingências do momento, tá certo? De modo que você tentar definir os grupos políticos em função do seu rótulo ideológico é uma coisa que sempre falha. Então a coisa mais ingênua, mais burra que você pode fazer é dizer, olha, existe aqui o grupo comunista, esquerdista, estatista, e aqui você tem o grupo ou liberal, conservador, ou cristão, etc, etc, etc. Porque cada um desses grupos é tão confuso internamente que você tem combinações, como, por exemplo, os libertarians, que em função da sua, por motivos doutrinários, onde para eles, vamos dizer, a liberdade do indivíduo é tudo, eles podem apoiar a política como liberação de drogas, que é o item número 1 do programa das Farc no momento. Tá certo? Então você vê um monte de liberais, direitistas, anticomunistas, lutando por um objetivo que é o principal, talvez, do movimento comunista na América Latina no momento. Então você vê como essas definições ideológicas elas não nos ajudam de maneira alguma a responder a pergunta fundamental da ciência política, isto é, quem está lutando pelo quê e com que meios e por que percurso. Ou seja, qual é o problema? Qual é o panorama real da disputa pelo poder? É este que é o problema fundamental da filosofia política, né? Quando Bertrand Russell disse que o conceito fundamental da filosofia política é o conceito de poder, ele estava montado na razão. Depois, quando ele tenta descrever quais são os tipos de poder, ele se mela todo, mas o conceito fundamental, ele acertou. Ele disse que o conceito de poder nas ciências sociais é tão importante quanto o conceito de energia na física. Bom, energia ninguém sabe exatamente o que é, e poder também não é uma noção das mais claras. Eu fiz o que eu podia para esclarecer isso, não fui o primeiro que tratou do assunto, mas uma coisa bastante óbvia é que o poder é uma possibilidade concreta de ação. A possibilidade abstrata todo mundo tem. Se disser, olha, eu quero ser papa, bom, teoricamente todo mundo pode ser papa algum dia, tá certo? Mas quando eu digo possibilidade concreta, quer dizer que o indivíduo já tem de algum modo os meios de ação necessários para perfazer aquela ação e alcançar aquele objetivo. Esta possibilidade concreta é, vamos dizer, a de uma ação cujos instrumentos, de algum modo, já estão na mão do sujeito e que só falta ele acionar aquilo, de algum modo. Sem contar que outros podem ter outros planos e ter outros meios de ação que podem neutralizar, deter ou frustrar esta última. Tá certo? Mas o poder, de qualquer modo, então, podemos definir como uma possibilidade concreta de ação. Se isto aí se aplica, vamos dizer, a toda e qualquer ação humana. Por exemplo, você tem o poder de levantar essa cadeira e sair andando. Um paralítico não tem. E assim por diante. Se você é mais forte, você tem a possibilidade de ação concreta de bater no mais fraco e ele não tem a possibilidade de bater em você. Se você é mais rico, você tem a possibilidade de subornar um adversário e ele não pode suborná-lo de volta. Então, tudo isso são meios de ação. Quando nós falamos, vamos dizer, de uma ação ou de um poder político, nós estamos nos referindo a meios de ação que consistem em levar os outros a fazer o que o agente quer, de alguma maneira. De tal modo que esses outros ajam sobre a sociedade toda. Tá certo? Então, há um agente primeiro, que tem os meios de ação, há uma rede de agentes secundários, que são os seus instrumentos, e, por fim, você tem a sociedade inteira, que é o objeto sobre o qual esta ação vai incidir. Então, se o problema fundamental é saber quem tem o poder, quem está disputando o poder, quais os meios de ação que estão usando e qual o percurso a seguir, então a coisa mais evidente do mundo é que não dá para responder isso nos termos da ideologia. Ideologia quer dizer um discurso pretextual. O que eu chamo de ideologia sempre é isso, né? A ideologia nunca diz o que você vai fazer. Ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo.
Não é isso? Essa talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual. Né? Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá dois programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, tá certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc, etc. E tem o discurso de autojustificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos, por exemplo, a trajetória, vamos dizer, desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo, e isto é sistemático, não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia, diz uma coisa e faz outra. Não, esse é um negócio, essa duplicidade até planejada. Mas existem esses bobocas que acreditam que tudo no mundo é ideológico. Eu digo, bom, os marxistas disseram isto. Mas eles próprios não caem no engodo da sua própria ideologia. Por exemplo, marxista não acredita que o poder econômico rege o mundo. Eles fazem os outros acreditar nisso, mas eles não acreditam. Agora, em geral, as pessoas, quando você fala a palavra comunismo, elas pensam assim, que comunismo é uma ideia, é um ideal. E que existem pessoas que acreditam nesse ideal, e estas são comunistas. Eu digo, bom, isso aí é só para quem não tem a menor prática do movimento comunista. Quer dizer, a sinceridade da adesão do sujeito a um ideal comunista é uma coisa que não interessa absolutamente, não. Para um marxista isso é uma coisa absolutamente irrelevante. O que interessa é o tecido de relações no qual o indivíduo está, tá certo? E a trama de ações na qual ele, como é que se diz, realiza a sua existência, por assim dizer, tá certo? Então, é usual as pessoas dizerem, por exemplo, que isso apareceu praticamente na mídia brasileira inteira. As Farc não são comunistas mais. Elas abandonaram o ideal revolucionário e agora só pensam em dinheiro. Isso foi repetido por toda a mídia brasileira e por muita gente importante. E isto é pura desinformação. Porque essa diferença entre o ideal revolucionário e a cobiça de dinheiro, ela não existe. Você ajuntar o máximo de recursos possíveis por todos os meios, e você inclusive beneficiar-se pessoalmente disto, isto é uma coisa que está na estratégia comunista desde o início. Sempre foi assim. Não há essa dicotomia existe do ponto de vista não marxista, existe do ponto de vista burguês. Onde a diferença entre o ideal e o real é sempre marcada. Se vocês estudarem um pouco de marxismo, vocês verão, vamos dizer, que o marxismo odeia essa distinção. Todo o marxismo é baseado na frase do Hegel: todo racional é real e todo real é racional. Não existe a separação entre o ser e o dever ser. A separação entre o real e o ideal. As duas coisas são a mesma, todas elas são o real. Então, mas em geral, o burguês, sobretudo o burguês liberal, que estudou Mises, Hayek, etc., mas não estudou o marxismo diretamente, não sabe que as coisas são assim. Então, com todo o conhecimento de economia que o sujeito tem, ele não sabe como funciona o movimento comunista e acredita nessas pataquadas. Você veja, quando foi que começaram a dizer que as Farc tinham traído o ideal revolucionário e se transformado apenas, vamos dizer, numa gangue de ladrões e narcotraficantes? Há mais de 20 anos dizem isso. Onde estão as Farc hoje? Estão compartilhando o poder junto com o senhor Juan Manuel Santos. Então você entende a unidade da estratégia ao longo do tempo, entende todas as idas e vindas, todas as fintas, rodeios, manobras, etc, etc. E você entende o papel que a desinformação teve no meio disso. Então, por exemplo, no Brasil não tem um só liberal, não conheço nenhum no meio liberal,
que entenda exatamente o que é ideologia. Eles acreditam que ideologia é uma religião. Ideologia é uma coisa na qual as pessoas acreditam. E aqueles que não acreditam, mas que estão metidos nisso, então estão lá por interesse, enganando os idealistas revolucionários. Do ponto de vista marxista, tudo isso é uma pataquada. Marx definia a ideologia como um vestido de ideias, uma vestimenta de ideias. Ideenkleid em alemão. Então, isso significa que existem interesses materiais objetivos. Interesse material não quer dizer interesse econômico. É um interesse de dominação total, no qual o aspecto financeiro é apenas um dos elementos. Tá certo? Então, se em determinadas circunstâncias, se for para você escolher entre o poder econômico e o poder militar, você vai escolher o poder militar, evidentemente, que engloba o poder econômico que o faz trabalhar para ele, como, por exemplo, a experiência do nazismo confirmou amplamente. Esses interesses objetivos, eles podem estar mais ou menos conscientes numa determinada classe. Na medida que a classe toma consciência de quais são os seus interesses objetivos, ela tem que defendê-los, mas ela não pode defendê-los se ela não expuser esses interesses na linguagem da moral, da religião, etc, etc. Ou seja, criando pretexto, um conjunto de pretextos nobres. Isso quer dizer que entre um comunista e um anticomunista, a diferença essencial não é de ideologia. A diferença dos interesses objetivos que estão em jogo. Interesses que o marxista descreverá de uma maneira esquemática, dizendo ou existe o interesse da Revolução Socialista ou existe o interesse da burguesia exploradora. Mas isto não é verdade. Isto faz parte do discurso ideológico. Eles sabem que a coisa não é exatamente assim. Tanto sabem que nos momentos decisivos eles podem apoiar políticas burguesas, porque sabem que eles precisam dela, como por exemplo Marx apoiava o livre comércio internacional, que hoje a esquerda abomina. Porque sem o livre comércio internacional não haveria possível de uma tomada de consciência proletária em escala global. O proletário ficaria isolado nos seus países, tá certo? Sem ter contato com o proletariado das outras nações, dificultaria tudo para a revolução. Então ele faz uma campanha em favor do livre comércio, tá certo? Que era o interesse da burguesia, era também o interesse dele. Ou seja, nem sempre os interesses da burguesia estão contra os interesses supostos do proletariado, tá certo? Então, quer dizer, a diferença de ideologia, ela existe, mas ela não é o que é o substancial na coisa. E por baixo da ideologia existe uma estratégia real, que é uma segunda camada de discurso que está embaixo dessa e que em geral não é discutida em público. A ideologia sim, a ideologia existe um campo para disputa ideológica em público. Mas por baixo do discurso ideológico existe o discurso estratégico, que é infinitamente mais importante e do qual o discurso ideológico não representa senão um elemento. Não é bem um elemento de propaganda. O discurso ideológico tem uma função externa e interna. Externa é para ganhar mais adeptos e para corroer a posição do adversário, mas interna é para criar o sentimento de unidade do grupo, sem o qual nada se pode fazer. Tá certo? Então, a ideologia é um conjunto de pretextos. Tá certo? É o que eu chamo de discurso pretextual. Por baixo dele você tem que buscar o discurso estratégico. Por exemplo, o discurso estratégico, naquele livro do Ernesto Laclau, onde ele diz o seguinte: a propaganda revolucionária gera a classe que ela vai representar. Uma coisa importantíssima. Isso quer dizer que o marxismo mudou muito, desde a sua teoria originária, na qual existiria uma ideologia própria de cada classe, e a ideologia seria, vamos dizer, apenas a expressão embelezada dos interesses da classe, para um ponto onde o elemento ativo deixou de ser as classes e passou a ser a vanguarda revolucionária. E a vanguarda revolucionária inventa o discurso e em torno dela ela cria uma classe que vai tomar aquele discurso como expressão dos seus interesses e vai reivindicar as coisas naquele sentido. Ora,
O livro do Ernesto Laclau não é um livro para ser lido por todo mundo. É um livro para ser lido pela elite comunista. É um livro de estratégia e não de ideologia. Ideologia faz, por exemplo, o Noam Chomsky. Tudo que ele escreve é propaganda ideológica, não é desinformação. É propaganda, 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 propaganda. Só isso que faz. Ele não tem uma obra teórica, não tem uma obra de estratégia, ou seja, dentro do movimento revolucionário, ele é apenas um office boy. Né? Mas existem esses bobocas que acreditam que tudo no mundo é ideológico. Eu digo, bom, os marxistas disseram isto. Mas eles próprios não caem no engodo da sua própria ideologia. Por exemplo, marxista não acredita que o poder econômico rege o mundo. Eles fazem os outros acreditar nisso, mas eles não acreditam.